Oi, gente, eu sou a Alicia. E chave Pera, só a introdução que aqui tá. Oi, gente, eu sou a Fátima. Oi, gente, eu sou a Alicia. E estamos começando. E está começando o nosso Pode Ser Belo. 1, 2, 3 e. Oi, gente, eu sou a Fátima. Oi, gente, meu nome é Alicia. E está começando o nosso Pode Ser Belo. E nós estamos aqui com o Wellington e o Crislando, mas pode me chamar de Cris. Sim. E o nosso podcast de hoje é sobre a área digital. E bom, primeiramente, em relação aos convidados, vocês estão fazendo curso, né? Estão fazendo estágio? Isso, a gente está cursando o último ano, o terceiro ano de informática. A escola é a escola personalizante, né? A Francisco Henrique Carneiro. E estamos concluindo agora, o último ano, no final do ano, estamos concluindo tudo. Técnica de informática, eu vou no quarto mês de estágio. Então quase terminando. E é isso, né? A gente vai se ir, a gente faz várias coisas relacionadas à tecnologia. Bom, então ele já tem meio que um conhecimento, né, sobre a tecnologia. E, primeiramente, só de falar de tecnologia, eu acho que as pessoas, todas as idades, já têm um conhecimento em relação a como a tecnologia tem feito parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E, bom, pelo menos na minha vida, desde eu muito pequena, sempre a tecnologia esteve presente. Desde criança mesmo, desde bebê, eu já tinha lá meu computador. Não sei se vocês eram assim também. E o interessante é que é impressionante como tem crianças que já sabem Demais. mexer. Demais. Um dia desse eu vi uma criança de 4 anos com tablet. Ela sabia mexer melhor que eu. Sim, O meu irmão tem 3 anos e já sabe desligar o telefone. Uma coisa que me intriga é que hoje em dia as crianças parecem que elas já se desenvolvem com um certo conhecimento em relação a mexer em celular, computador, e adultos que quando assim eram crianças não tinham esse tipo de tecnologia como é hoje em dia, eles têm uma dificuldade muito maior do que crianças. Vocês sabem dizer por que isso acontece? Não, é porque assim, os pais eles são muito ocupados durante o dia, né? A maioria assim, e eles querem deixar a criança com alguma distração, né? E dentro dos tablets, do celular, tem vários aplicativos, vários canais que a criança pode estar se entretendo durante os pais estão fora, quando está com a trabalho de casa. E pode usar isso a favor, né? Para dar direção para a criança. É por isso que ela cresce com esse conhecimento mais avançado. Né? Sim. Desde o começo ela está lá convivendo com aquilo. Então, e como muita gente hoje em dia, assim, adultos mesmo, uma certa idade, minha mãe mesmo, quando ela era criança, nem existia ainda, nem era vendida ainda, assim, dependente da... Celular aquele lá de Nokia. Então, na época dela, ela nem tinha esse, ela foi ter o primeiro celular dela com 20 e poucos anos. Olha. Então, realmente é engraçado a gente pensar sobre isso. E assim, o engraçado é que... A gente corta essa parte. Aí eu não... O engraçado é que meio que... Assim, nos meus estudos, uma coisa que é engraçado pensar é que nossos estudos também está muito presente essa tecnologia. Porque antigamente, como nossos pais normalmente contam, eles tinham que ir em bibliotecas, procurar milhares de livros para conseguir fazer o trabalho escolar. A gente hoje em dia, uma simples pesquisa no Google, é algo uma facilidade muito grande. Sim, mas isso também é preocupante porque as crianças podem abandonar os livros para se preocupar A mais. tendência no geral é que acabe o papel, assim, né? O gasto de folha de papel acabe e fique tudo mais no digital. Sim, também tem isso. Mas eu acho que é para onde a humanidade quer ir, né? Acabar com o gasto de papel, porque vai prejudicar também o meio ambiente, né? No geral. Mas, assim, eu acho que tem dois contras, né? É tipo uma forma de dois gumes. Tem mais possibilidades da criança ler mais, porque tem mais um leque, né, de livros, pode baixar no Kindle, qualquer outra. Isso, tem uma ampla biblioteca digital. Só que como a gente fala, tem muito mais coisas interativas, como vídeos. Vídeos são muito mais interativos que livros. Sim. Aí você acha que uma criança vai querer ler um livro ou ver um vídeo? Não, Essa é a ideia, com certeza. E bom, como essa tecnologia está tão presente, realmente muito presente, dentro das escolas tem muito esse tipo de discussão, pelo menos pra gente. Nós estamos no 8º ano e a gente completando, né? A gente está em dezembro, se Deus quiser, ano que vem, nono. E nas nossas aulas, normalmente tem
realmente traz uma certa discussão, porque muitos adultos não gostam não confiam muito na tecnologia, assim. Não, eles... Eu vou levar mais pro meu caso, porque assim, meus pais, eles, de primeira impressão, não queriam que eu levasse lá pra escola, porque pode ser uma distração. Sim. E vai que toca no meio da aula. E outra que nem todos pensam de, poxa, o professor está explicando, vou aqui guardar o celular. Assim, o problema não é nem o celular, são as pessoas, sabe? Sim, é verdade. É verdade. Tipo assim, é uma ferramenta, o celular, a tecnologia é uma ferramenta muito boa para ensino, sério, muito boa mesmo. Muito bom. Só que, minha experiência, assim, que tem muitas pessoas também que não conseguem ficar desligados do celular. Eu digo por mim mesmo que se não chegar uma mensagem, eu tenho que ver. Não conseguem ficar o quê? Desgrudados? Desligados do celular, entendeu? Eu já vi. Desculpa te contar. Não, pode falar. Eu já vi um transtorno que eu não lembro o nome agora, mas ele é tipo uma dependência de tecnologia. Ou seja, a pessoa, além da tecnologia dela estar tão assim presa naquilo, pode causar um tipo de ansiedade. A pessoa pode ficar tão fixada naquilo que pode não querer socializar com as outras pessoas, não querer mais interagir, querer ficar tão próxima do celular que a pessoa fica obcecada naquilo. E é realmente algo que preocupa, porque na minha família mesmo tem priminho meu que com 3 aninhos já sabem YouTube, já sabem Google. E realmente eu fico pensando, eu fico feliz por eles já terem essa facilidade, mas eu também fico preocupada. É preocupante também. Eu tinha falado, é uma parte dos números. Sim. Eu acho que tudo tem seu ponto. tudo tem os seus altos e baixos. A pessoa começa desde cedo a usar a internet, não vai ver diversão em outra coisa além disso. Ela vai preferir só aquilo. Uma coisa que eu percebo é que em certas redes sociais, umas que eu conheço inclusive, de tanto a pessoa estar lá passando as coisas e tudo mais, ela meio que fica com os pensamentos mais acelerados. Eu percebo que quando eu estou muito no celular, minha cabeça, eu fico muito mais ansiosa do que normal. E tipo assim, quando a pessoa é demais nisso, a pessoa realmente pode ter um tipo de prejuízo assim, mentais, mesmo psicológicos, por causa dessa tecnologia, desse computador e tudo mais. Isso também, as notícias chegam muito mais rápido pela rede social. Né? Sim. E a pessoa vai, por acaso, ver uma notícia e aquilo bate um gatilho na cabeça dela que não sabe explicar, né? Já tem muito isso. Aí a pessoa, vai uma sequência de notícias ruins e Acaba afetando. acaba afetando a pessoa. Sim, realmente. E normalmente o que a gente vê nessas notícias são mais notícias ruins do que boas. Muito mais ruins. Eu acho que um tempo que a gente ficou muito mais próximo da tecnologia, principalmente crianças e adolescentes, foi nessa pandemia. Porque além de aula online, além de a gente passar quase o dia todo em casa, realmente era meio que impossível a gente não se aproximar mais dos nossos celulares. Realmente. Esse momento de pandemia foi. Eu vou dizer que foi terrível. Foi negativo. Foi. Porque. Não somente em relação a doença. Sim, também em relação ao nosso meio social, ficou muito complicado. Muito complicado da socialização, o nosso mundo virtual se adentrou mais na nossa vida, né? Várias redes sociais que a gente frequentava, a gente começou a frequentar mais. E isso é ruim, porque às vezes a gente pode não ter achado, mas uma curtida, ou se não 0 curtidas, já pode deixar uma pessoa. Já pode deixar a pessoa já fora. Nossa, ainda curtida, já fica mal, entendeu? Eu consigo pensar em milhares de transtornos que possam ser desencadeados em relação a passar tempo demais em rede social, em internet. Tanto ansiedade como aquela preocupação com curtida, com comentário, tudo isso como não querer interagir, ter dificuldade de interagir com as pessoas no meio real. E realmente tem gente que troca muito a vida social para estar no digital. Sim. Uma das coisas que, assim, voltando para a pandemia, a nossa turma começou com a pandemia. Foi 2020, a gente... Foi meio do ano, né? Não, foi 2 meses. Não, acho que foi em março, junho, acho que foi junho, por aí.
foi em fevereiro. Nossa, 2 meses. A gente começou na escola e 2 meses depois a gente saiu. Não, ia ser uma. Em casa 15 dias, e de 15 dias foi para um mês, 15 dias. de um mês foi para um ano. Aí depois disso. Massa. Começou em março. Março. Foi 2 meses, assim, não sei exatamente. Gente, não tenham medo de enrolar, porque depois a gente corta. Pois começou, eu sei que fechou as escolas em 17 de março. Então como tinha começado as aulas dia 31 de janeiro. Então foram menos de 2 meses, chegou a ser bem 2 meses de aula presencial. Bom, depois eu corto isso aí, é só informação. Pois é, isso é bem complicado. Mas, tanto dos prejuízos, a gente também vê muitos benefícios, que realmente facilitam muito os nossos estudos. Tanto que, para a gente fazer qualquer trabalho escolar, é mais pelo celular do que pessoalmente. Ajuda bastante ali. Eu acho isso interessante, sabe? Tipo, a gente evoluindo, tipo, de cartolina para um slide, sabe? Sim. Eu acho bem legal, bem interessante. Eu acho que também pode ajudar muita gente a se desenvolver em certas áreas da nossa Sim, vida. a área mais das universidades exige muito mais do slide e cartolina, né? Aí a pessoa, desde o começo, ir trabalhando isso, chegar mais lá na frente vai facilitar. Sim. Mas também tem o fato das fake news, o cyberbullying, sabe o que é? Pois é algo que também me preocupa bastante. Porque a pessoa só pega uma notícia e vou compartilhar. Qualquer notícia que veio, compartilhar. Mas tem muitas pessoas que acabam acreditando. Isso, aí vai, segue. Isso, aí elas acabam acreditando assim. Não sei se eu posso citar redes sociais aqui. Pode. Pode? Ok. Porque assim, a maioria das fake news que eu vejo, que tem, né, na verdade das redes sociais, são mais por Facebook Sim. e Twitter. Sim, Twitter. Twitter, pra mim, é uma rede social que, além de ter muita fake news, é uma discórdia muito grande entre as pessoas. Eu estava falando com uma mais aqui, a gente já conversando, e a gente ia falar muito de Twitter, porque Era dos fãs. Porque Twitter é a rede social, é aquela, sabe? Hoje em dia, eu não consigo imaginar se eu tivesse nascido anos e anos atrás e eu não ter um celular. Porque muitas vezes eu tô pensando em algo aleatório e vou lá pesquisar no Google. Ou eu vou mandar mensagem pra alguém. As pessoas, como é que elas mandavam mensagem? Tipo, não entra na minha cabeça como um mundo assim é possível, tá? Entendi. Nossa, o breve pensamento de. Eu não tô com celular, eu tô com celular agora, mas eu tentaria fazer isso no X. Agora. Eu quero falar com a pessoa, mas ela mora em outra cidade. Eu tenho que pegar Mandar uma carta. uma carta. Ou pegar um carro passar e. meses e meses pra ser enviado pra chegar pra pessoa. Eu acho que isso foi uma das vantagens, né? Tipo, Sim, mais. a comunicação Sim, facilitada. Mais. Bastante também. Sim, e uma coisa que eu também penso é sobre como eram, além desse mesmo assunto, de como eram os celulares, os computadores no passado, como tudo isso começou lá atrás. No passado. Eu já vi no meu curso, o nosso professor disse que nos primeiros computadores ocupavam quase uma sala toda, um computador só. Tipo, eles tinham muitos fios, muitos cabos, tinham certas válvulas que esquentavam muito. Tanto que a expressão bug, sabe? Nossa, o computador deu um bug. Uma curiosidade é que a expressão bug veio de bug é inseto. E nessas válvulas tão grandes que tinham, elas eram bem iluminadas, esquentavam muito e ficavam cheias de insetos. Né? Isso foi da onde saiu esse termo. Uma curiosidade legal, eu faço isso. E eu já pensei bastante sobre isso. É interessante a gente saber. É bem interessante. Com certeza, sobre as origens. Sim. Porque assim, quando a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa em celular, televisão, né? Mas ninguém pensa no comunicação. Primórdios, né? Porque assim, tecnologia, a gente pode também pensar como uma metodologia, um método. Porque, de acordo com o ser humano veio evoluindo, você tem um método para caçar, ou criar armas, tipo, como um pré-histórico, né? Para fazer lanças ou essas coisas, flash, isso já é tecnologia, sabe? Já é uma evolução, já é Isso tecnologia. é uma espécie. É uma tecnologia. É uma tecnologia, entendeu? Aí, assim, agora um negócio sobre mais atual, agora vamos falar de guerras, né? Porque a tecnologia, a necessidade de tecnologia foi a necessidade de poder de guerras. O contexto inicial para criar o primeiro computador foi em contexto de guerra. Foi.
E normalmente nesses computadores iniciais era muito usado para cálculos e realmente facilitava. A gente faz tecnologia, a gente não pensa logo em computador e celular, mas ajudou muito na medicina. Ajudou muito na nossa escola, nas coisas escolares. Então não é só celular e computador, é um livro com muitas coisas. Aprendi muitas coisas na nossa vida, muitas mesmo. E realmente. Pergunta que você quer fazer. Não, pode continuar. Tudo bem. Nada, tira fora. Então. Você não quer perguntar? Esqueci, pode perguntar, pode continuar. Enfim. Às vezes dá um bug na cabeça. Enfim. Como vocês estão já finalizando, né, o ensino médio, já está em dezembro, onde, assim, na vida de vocês, onde vocês mais percebem que a tecnologia está nos estudos de vocês, assim, onde vocês mais veem que ajuda a tecnologia? É clichê eu falar o mundo todo? Não. Pois é. Se for, dá certo. É assim, como a gente é da área da informática, da TI, meu pai, antes de eu entrar, falou assim, meu filho, essa área vai ter espaço aberto para todo mundo. O mundo inteiro vai precisar de alguém formado em TI. Sim. Porque assim, formados aqui no Brasil conseguem trabalhar nos Estados Unidos, em casa, normal, sendo contratado em casa, trabalhando em office com o computador dele. E tipo, pode ser ingressado num emprego em qualquer parte do mundo, sendo cursado, tendo uma faculdade de TI, você pode arranjar um emprego em qualquer lugar. Sim, a tecnologia também ajuda nessa área de mercado de trabalho. Mercado de trabalho, sim. Sim, realmente. Porque assim, todo tipo de trabalho que você vai fazer precisa de um conhecimento básico de tecnologia. Sim, qualquer empresa tem. Se você for trabalhar no mercado, for trabalhar em um consultório, aquele programa que você usa para adicionar pessoas, né? Vou fazer uma consulta, adiciona o nome da pessoa tudo certinho. É a gente que faz isso. Qualquer lugar tem um computador lá que precisa. Qualquer lugar tem um computador que a gente precisa manusear ele, de uma certa forma. Uma coisa que eu ia falar quando a gente estava assim, dialogando, como você acha, como vocês três acham que vai ser tipo a tecnologia mais pra frente? Vai ser micro. A tendência é diminuir ficar muito menor. E muito mais potentes. Muito mais prático, muito mais rápido. Muito mais rápido. Isso. Porque eu tenho um computador desse tamanho aqui. Só que na escola chegou computadores desse tamanho. Sim. Que são mais potentes que o meu. Os gabinetes, né? São os gabinetes. Então, isso a gente também pode ir lá no passado, que os computadores começaram, ou quando depois foram para quase a metade de uma sala. Aí depois diminuíram. Aí foram diminuindo tanto que agora estão. Portátil. Sim, portátil. A gente pode ir na mochila e só vai. É literalmente isso. A tendência, no caso, é ir diminuindo cada vez mais e ficar mais potente. E eu acho que não é exagero falar em inteligências artificiais do metaverso, porque o metaverso já está entrando no mercado. Inteligências artificiais já estão bem. Inteligência artificial, né? E também não é exagero você. Assim, que já tem carros elétricos, né? Carros movidos a inteligências artificiais, tipo piloto automático, como o Tesla que tem. Sim. E agora estão implementando o 5G. Sim. Vai chegar no Brasil, né? Já ouvi falar, já ouvi. E por que não implementar o 5G aqui? Porque também tem um negócio aí do Elon Musk, né? Que ele está investindo muito no Brasil, porque aqui tem muito matéria-prima para ser fornecido para os foguetes, essas coisas, né? Que ele tem. É tudo mover a tecnologia mesmo. Sim. Eu acho que da nossa mente mesmo, acho que o nosso próprio cérebro vai se desenvolvendo e vai se moldando, também mudando de acordo com a tecnologia, porque a gente percebe que quem nasceu nessa geração Z, né, como chama, tem uma cabeça muito diferente das pessoas que nasceram numa geração que não era tão É muito mais fácil ela pegar a prática das novas tecnologias. Sim, muito mais fácil. Não sei se é assim com a sua mãe em casa, mas de vez em quando a minha mãe chega, filha, vê isso aqui pra mim. Filha, vê isso aqui pra mim. A minha mãe, quando ela quer converter uma mensagem, como ela não tem muita experiência, aí às vezes ela pede, mãe, manda tal mensagem pra outra pessoa. Aí lá, você vai ler.
E entrando agora nesse assunto das pessoas meio leigas, assim, é a segurança dessas pessoas, né? Exatamente. Porque qualquer coisa, tipo, ela tá inocentemente pesquisando alguma coisa no Google, assim, ela acaba clicando em um link que acaba botando um vírus no celular dela. E isso... Realmente. E também eu já vi muitas coisas de golpes que já foram... Golpes. Exatamente. Né? Até que muitas pessoas caem. Exatamente. No jornal tem muito disso. É verdade, só que fazem, praticamente. E voltando também para o negócio de fake news, quantas vezes o time já compartilhou fake news? No grupo do WhatsApp da família. Da família. Sim. Eu já vi muita gente assim, realmente entrando em depressão por causa que era algum famoso e por causa de comentários, por causa desse meio digital, de tantas pessoas, assim, a pessoa não aguenta as críticas. Sim. Que vem de dentro do celular, uma tela do celular, algo que está escrito na tela do celular pode afetar tanto. Realmente é algo que é bem preocupante. Assim, pode estar vendo os comentários, pode ter muitos comentários falando bem, mas se tem um falando mal, a pessoa já fica mal com isso. Sim, realmente. É o que, querendo ou não, sendo escritas ou faladas, são palavras. Né? São. Palavras machucam demais. Já é mais do que humor. Não mais que o quê? Mas como... Mas é verdade. Não, mas realmente é alguma Porque coisa. ela fica dentro de você e você, por mais que você ocupe literalmente a sua mente com tudo, mas você nunca vai esquecer. Sim, gente, palavras podem fazer você ter traumas, crises, podem você fazer. Às vezes uma você coisa. tá aqui numa boa, aí às vezes você relembra aquilo, isso é muito. Mas assim, muitos médicos, neurologistas, psiquiatras tentam avisar a gente do cuidado que a gente tem que ter, porque eu conheço deve ter muitas pessoas que assim que acordam jogam o celular. Antes de dormir mexem no celular, e é o que prejudica muito o nosso cérebro. Realmente eu já vi bastante estudo sobre isso. Tanto que até criaram lentes para leitura para celular. De tanto que as pessoas ficam... E também ela prejudica também a nossa visão, Sim, né? mas... Não é só o mental, mas o meio físico também Sim. prejudica muito. Sim. Social, mental, Social, físico, tudo. olha tudo. Então, É assim aquele negócio que diz, né? Em excesso. Em excesso, qualquer Tudo coisa em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Ainda bem que a edição existe. Tá bem, né? Corte. Volta. Deu outra aqui. Essa parte aí, tudo é excesso faz mal na minha cara, né? Os nossos pais falando. Na sala de aula, passa o tempo dizendo, gente, tudo em excesso faz mal. Deus amém. Tinha mais gente que me falava. Mas é verdade. Mas é. Tanto que até as escolas, os professores já estão introduzindo pra gente nas próprias aulas atividades que a gente precisa de tecnologia para fazer, tipo, faça um trabalho, faça um podcast, faça alguma coisa relacionada à tecnologia, realmente. Até eles utilizam, tipo, pra fazer a chamada. Sim, A chamada, sim. a chamada pra gente era só no papel. Agora, Tipo, no posto de saúde também. Teve uma vez que eu fui fazer uma consulta com o médico e aí precisava agendar no sistema deles. Aí deu muita confusão por causa disso. algo que era só papelada, se transformou Só por. Tá no tudo digital, tá saindo do papel e digital. E falando nisso, a gente está em um projeto disso, né? A gente está fazendo um projeto social na escola, né? Que é a parte do estágio. Que a gente. Envolve isso, né? Isso. É um projeto envolvendo, tipo, ajudar a implementar em bibliotecas da escola profissional, sistema para cadastrar livro, cadastrar aluno, funcionário. A gente está fazendo meio que um sistema, né? Como vocês veem, tipo, sistema de. Qual é esse sistema? Site? É mais ou menos isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar pegando as partes que a pessoa não dá. Fulano de tal pegou o livro. Tem que devolver esse livro em quantos dias. Isso tudo vai ser automático desse sistema. Vai ser automático no sistema. Ótimo. Vocês já ouviram falar, mas eu vi também estudos como... Eu sou meio assim... Eu gosto muito de história, então eu sempre pesquisei muito sobre a história dos computadores. E bom, eu já vi que a gente chama de 5 gerações, né? As 5 gerações tipo da tecnologia dos computadores, pronto, 5 gerações dos computadores. E realmente, voltando na parte de como era a tecnologia do passado, os computadores de antigamente, eles... Não sei se
Que ódio. É. As câmeras estão de boa, essa câmera. Ah, tá. Não. Esse aqui tá dando problema o tempo todo. Enche a memória esse aqui? O que é? Tá dando problema o tempo todo. Tá vermelho. Mas a memória tá lotada? Não sei se tá dando. Acho que não aguenta muito. Não aguenta muito tempo gravando. Mas não tá mais Eu fico gravando. esquentando o iPhone. E o seu tá de boa? Ah, contando que você esteja gravando. Esse aqui tá perfeito, ela também. Pode ser isso. Graças a Deus. Então para de gravar isso daí. Sim. Aí a gente tá tentando colocar em outro. Vai ficar mais aqui não tá tão. Mas tenta pôr no mesmo tamanho que tava o outro ali, mais ou menos. Ai, gente. Esse aqui é o principal. Ô Yasmin, não segura assim, coloca ali no apoio mesmo, senão vai ficar Então, distante. essa essa tá aqui tentando já colocar. Essa aqui tá melhor. Tá Porque ela tá muito rala. Pegando essa câmera pra pegar a faixa. Cuidado com a cheque. É porque assim, na edição mostra a câmera dali, aí quando eles estão falando mais, mostra mais Foca, eles. tá. Aí quando a gente tá falando mais. Só que aí no caso aqui, esse aqui, Mas- a gente tava o tempo todo Mas- baixando, né? Tanto que ela tava vindo, tô tentando ajeitar. Mas deve dar pra aproveitar alguma coisa ali. Dá, porque tem esse que É, já pega geral, então. Ficou muito tempo com ele assim. Não tava prestando atenção, ficou muito tempo. Eu também não prestei Não, atenção. mas dá pra aproveitar. A conversa que vocês estavam tão boa que vocês não estavam prestando É, não tava olhando. Mas com esse celular. Não. Mas tudo bem. Tenta evitar que pegue ele. Sai, Vou colocar muito Mais nós duas. É, dá pra Tá pegando pegar. pra gente? Não tá aparecendo a caixinha amarela, né? Não, tá tudo ok. Tá, Oi? vamos voltar. Não, pode continuar. Ok. A parte dos computadores antigos. Os computadores antigos. Essa parte eu vou contar desde o início, porque eu tava tentando lembrar o que eu ia falar e eu esqueci. Minha memória é boa, mas não é tanto. Enfim. Você vai falar alguma coisa, Fátima? Eu até perdi aqui o raciocínio. Eu também perdi. Nossa, eu tava aqui. Alguma coisa de Quer dar uma computadores. olhada aí? Antigamente. Eu até criei uma pergunta aqui na minha cabeça, mas eu tô tentando relembrar. Nossa, muito eu. Mexer no celular de mim dá muito insônia. Preocupante. Fátima, olha o que a gente esqueceu de. Eu sei que falei que eu disse, ó. Pergunta, esqueceu? Tá, sim. Falava assim. Você quer perguntar? Então, Fátima, o papel tava pra cima. espera. Não precisa orar, fala com suas palavras. As palavras são ótimas. Então, a minha pergunta é: quais cuidados vocês acham que os pais devem tomar em relação às crianças utilizarem muito a tecnologia, os aparelhos comunicativos? Assim, principal, é limitar o tempo que eles usam. Sim. Principal, limitar o tempo que eles usam. E, se for possível, monitorar o que ela está vendo. Principalmente se for criança. Principalmente se for criança. Sim. Principalmente se for criança. Porque tem muitos sites, muitos golpes. Eu já vi muita notícia de criança que já comprou coisa pela internet com o cartão da mãe. E também para preservar as crianças de coisas que elas não podem ver. Sim, realmente. E também essa em relação ao tempo para a criança não ficar Sim. realmente é bem importante. Pois é, gente. Essa parte aí foi de monitorar, né? Ok, aí eu acho que isso aí com uma certa idade, né? Porque assim, eu acho que quando já chega uma certa idade, quando a criança já tem já chega a parte Certa adolescente, consciência, isso, né? Eu acho que já pode deixar mais aberto. Mais aberto, sim, Isso. porque os pais estarem 24 horas ali vendo o que ele está fazendo também vai incomodar bastante. Isso. Se for um adolescente. Uhum. Eu digo, assim, por experiência, sabe? Assim, acho que a gente deveria sim monitorar. Só que, porque assim, quando a pessoa é criança, né? A gente é criança, a gente não tem a noção do que é certo e errado, Não, sabe? Então, a gente vai monitorar até um certo ponto. Depois daí, a gente tem que deixar mais aberto, sabe? Eu acho assim. Vocês conhecem, você faz parte de um aplicativo chamado. Eu esqueci o nome do aplicativo, mas é um aplicativo onde os pais instalam no celular das crianças, eles conseguem ver o que as crianças estão fazendo, conseguem bloquear o celular, você já ouviu falar? Sim. Então, Só não tem Family Link, alguma coisa assim.
é um aplicativo que também os adolescentes estavam reclamando muito, porque assim, os pais baixam o celular das crianças, Baixa dos nos adolescentes. dois. Sim, baixa nos dois e pode espelhar a tela. Os pais, quando quiserem, pode ver o que você está fazendo, pode bloquear seu celular, pode bloquear certo aplicativo. Nossa, eu não sabia disso aí. Sim, e realmente, de certa forma, para a criança com o celular vai fazer o quê? Ajudar em trabalho escolar, jogar, assistir, e é isso. Mas quando é adolescente, o adolescente quer conversar com os amigos, quer fazer alguma coisa, tá 24 horas sendo... Quer assistir TikTok. Outra coisa da era de hoje em dia é esse aplicativo aí. Mas realmente é preocupante também esse aplicativo. Já vi muita coisa complicada nele. Então... Como ela citou aí dos vídeos TikTok, né? Vídeos rápidos, porque me surpreende, né? É psicológico. Vídeos rápidos. Vídeos mais rápidos te fazem ficar preso muito mais tempo. Tanto que tem preocupado as pessoas do YouTube, porque assim, você prefere o quê? Assistir um vídeo de 15 minutos ou assistir um vídeo de alguns segundos no TikTok? Realmente? É porque assim, quando você vai assistir um vídeo, né? Muitas das vezes, youtubers ou outras pessoas assim, elas estendem muito. Estendem. Aí no Reels, né? No Reels, ou se não no Shorts, ou TikTok. São o quê? Fala aqui o que aconteceu, né? A informação a informação mais direta. Isso, resumida. Aqui. Sim, isso eu entendo, essa parte eu acho boa. Só que assim, o TikTok, aplicativos que tem esse vídeo curtos, além de, ok, pode passar umas informações legais. Não, tipo assim, eu não tô falando, tipo, isso é uma coisa boa, assim, ok. Tudo tem uns bons. É só que, tipo, pessoas ficam se prendendo aqui por horas, por causa disso mesmo, sim. sabe? Você pode se pegar ali por uns, antes de eu falar, vou envolver os vídeos aqui, aí a pessoa passa uma hora. O engraçado é que, tipo assim, a gente acaba se surpreendendo, porque, tipo assim, no TikTok eu vejo muitos vídeos de pessoas dançando e tal, e gera tantas curtidas, e é só uma pessoa dançando. Muita gente ganha dinheiro com isso. Né? Tipo, várias curtidas. Muita gente ganha dinheiro com isso, dancinha. Eu não quero desvalorizar as pessoas, mas assim, é realmente muito fácil você ganhar dinheiro na internet, para algumas pessoas. Ficou realmente muito fácil. A pessoa começa a viralizar e com os seguidores que ela tem, ela começa a fazer tipo, algo mais produtivo e esses seguidores vão acompanhar ela e com a visualização dele começa a gerar uma renda. É isso. Uma coisa, por experiência minha e da minha família, eu e meu irmão, a gente meio que nos desconectamos um pouco da internet. Porque assim, redes sociais conhecidas, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, e entre outras. Tem muitas pessoas que preferem se desconectar em um certo ponto, porque tem atrapalhado na vida, tem sido uma distração para realmente obrigações que a pessoa devia estar fazendo. A pessoa está o quê? Naquelas redes sociais. Pode acabar adoecendo as pessoas. Eu percebi que quando eu estava nesse aplicativo de vídeos curtos, a minha ansiedade ficava muito mais alta. Nossos pensamentos, de tanto ver vídeo, ficar passando, a pessoa fica o dia inteiro assim, passando. Os pensamentos da cabeça começam a passar muito mais acelerado. E realmente é algo quando você tipo, percebe que você passou muito mais tempo que deveria. Sim. Aí, meu Deus, eu tinha que fazer uma coisa que não consegui, tá passando, perdendo tempo. Um dia inteiro é assim, é longo, mas se a gente for parar pra pensar, a gente perde muito tempo nessas redes sociais. Não que a gente tenha que voltar pra idade quando não tinha, desligar tudo, desinstalar tudo, não é isso. Mas tentar moderar. Talvez controlar. E quem não consegue se controlar, desinstala. No meu caso, desinstala. É isso. Melhor coisa a fazer. Tem que, às vezes a gente tem que pensar. Sim, se policiar, realmente. Às vezes a gente tem que se policiar nós mesmos. Temos que ter esse tipo de. Né? Tem que saber dar limite, controle. Principalmente quem os pais não olham ou não olham mais, né? Esse tipo de duração que os filhos passam na internet. Tem muito. No Twitter também, né? Tipo, tem muita pessoas presas naquela realidade. Sim. Sabe? Meio que hoje em dia na época do cancelamento, né? Todo mundo faz alguma coisa e é cancelado. É incrível como a gente fala o nome de algum famoso aí, a gente já sabia quando nasceu, o que ele tá fazendo, como trabalha. A gente sabe tudo da vida das pessoas e a gente compartilha toda a nossa vida na internet, que é como se uma parte da nossa vida virasse aquilo. Se a gente fosse contar quantas horas por dia a gente passa em celular, computador, a gente ia ficar meio
preocupado com nós mesmos. Realmente. Mas assim, eu acho que não vai mudar tanto porque isso está mais para influenciar para pior, assim, para ficar mais. A influência fica mais. Porque já tem isso, né? Com a nossa tecnologia, aí com a tecnologia avança mais porque vai ficar mais interativa. A questão das redes sociais aumentar, né? Isso, sabe? Tipo, vai ficar mais. Assim. Eu penso também em novos empregos que podem ser criados só nessa parte da tecnologia. Isso é bom. Em outros lugares, como eu falei pra gente, não falar de que é bom a gente pensar em tecnologia no modo geral, principalmente o que é o celular, o que é o computador. Mas tipo, em outros lugares, como em outros países, caixa de supermercado não tem mais atendente, pode ser só uma inteligência artificial que atende as pessoas. Vários trabalhos assim podem ser substituídos por pessoas para colocar máquinas, inteligências artificiais, então é bem assim, do lado é bom e do outro lado é ruim. O posto de gasolina nos Estados Unidos, né? Não tem frentista. Não tem frentista, sim. Não tem, passa o seu cartão, coloca o valor. Tudo na máquina, Isso. Tá bom. Sim. Sabe? Eu já vi projetos também em supermercado de tirarem os atendentes para ser só a máquina. Caixa automática, a pessoa mesmo. Sim. Certo? Nossa, mas isso é um lado prejudicial para muitas pessoas. Vai tirar o emprego de muitas pessoas. Tanto pode criar empregos pela internet, muitas pessoas podem conseguir emprego e trabalhar na internet, mas também podem perder empregos, tipo, perdi meu emprego com uma máquina. Por conta disso, né? Então, é realmente preocupante, né? A gente pode dizer que quem sofre mais são as pessoas que não estão muito aptas a esse meio tecnológico. Sim. Né? Porque não tem muita afinidade com tecnologia, não consegue acompanhar o ritmo. por exemplo, negócio de rural, né? Plantação, já estão sendo substituídos por quê? Por máquinas, né? Sim. Onde a pessoa pagava 3, 4 pessoas para tirar O que é preocupante porque muitas pessoas assim, que têm uma família para sustentar, elas já são difíceis para elas conseguirem um emprego. Aí quando conseguem um emprego, acontece esse tipo de coisa, eles acabam perdendo emprego por uma máquina, como eu disse. Então. Mas assim, também como você disse, né? Pode servir muito mais, tipo, alguns empregos a mais, como tem um emprego de tecnologia, um emprego assim, mas tem pessoas que pagam para isso, né? Que é para gerenciar o seu perfil do Instagram, sabe? Sim. Já viu isso? Sim. Onde a pessoa... Muitos famosos têm isso. Isso, onde paga uma pessoa para gerenciar o que vai ser postado, o que não, sabe? Sim. Além de editores. Eu vejo que muitos famosos que trabalham no YouTube, Instagram, eles têm uma grande produção, assim, muitas pessoas que cuidam de cada coisa pra eles e, tipo, só pra estar naquilo, fazendo conteúdo, esse tipo de coisa, o que, né, já é emprego pra algumas pessoas e também aquela pessoa trabalha com aquilo. Tem gente que o trabalho é o quê? YouTube, Instagram, ser influenciador digital, né? Influenciador digital, que muita gente eu vejo hoje querendo ser. Então, mas realmente, nesse tempo de pandemia, voltando à pandemia, meu irmão, por exemplo, ele ficou trabalhando só em casa, no computador. Porque muita gente que trabalha em empresas não estavam precisando entrar, não estavam podendo, né, ir para essas empresas, mas eles conseguiam trabalhar em casa. Só com o computador lá, na realidade estava com 2 computadores, mas estava lá, fazendo o trabalho dele com 2. E podia exercer a função dele de boa, só em casa mesmo. Voltando para esse assunto da pandemia, o meu pai, ele sempre tenta ver a visão positiva em tudo, não é? E ele falou assim, foi o melhor momento para uma coisa desse tipo acontecer. Porque tanto de tecnologia que a gente tem à nossa disposição, e se não tivesse? A gente estava preso em casa, sem poder estudar, sem poder trabalhar. Em tédio. Nossas aulas, né? Quando foi que começou o 6º, 7º ano? Acho que foi no 7º. Foi no 7º. Não, foi no 6º. Nossas aulas eram só online, era só aquilo, chamada de vídeo, aplicativos que foram criados. Eles mandavam atividades também. A gente estudava por aqui, e se realmente não tivesse essa tecnologia, a gente ia estudar como? A gente ia ficar sem saber de nada. Sem fazer de nada, porque a gente não podia ir para as escolas. E eu passava 3 anos sem. Sim. Verdade. Eu ainda acho, em termos de educação, melhor presencial, na minha opinião. E eu acho que foi também um pouco bom, porque, sinceramente, eu
Não, acho que não foi em vão. Eu acho que não foi em vão, porque se o professor conseguir colocar pelo menos alguma definição na sua cabeça, já vai servir, sabe? Sim, assim, ajudou muito, mas realmente em escolas, tanto os professores quanto os alunos, pelo menos a maioria que eu conheço, e eu também, nós achamos melhor presencial. Porque tanto da gente estar socializando, a gente está ali naquele monte de gente, a gente está ali conversando com todo mundo, sim, dá para conversar com as pessoas, eu senti muita falta disso, muito mesmo. Muita falta. A questão do celular também, né, é que eu sinto muita falta das pessoas conversarem olhando olho no olho. Muitas vezes pessoas, quando vão falar em termos de segurança, ansiedade, alguma coisa, elas baixam a cabeça, sabe? Não consegue. Isso. É muito mais fácil conversar com a tela. Uma coisa que eu já devo ter falado pra Fátima, que não sei se você lembra que eu falei que quando a gente quer ter uma conversa séria com alguém, a gente fala assim, tipo, a gente tá na escola, não fala quando estiver em casa, no celular. Porque pra gente é realmente muito mais fácil falar por mensagem do que pessoalmente. Realmente, é muito mais fácil mesmo. Uma coisa que eu imagino é tipo assim, você tá atrás de uma tela, seguro, Isso. né? Seguro, está seguro. Aí quando você tá na frente da pessoa, se você fala uma coisa, não tem pra onde você. É como Tem onde se esconder. como essa parte é como pessoas criticam na internet, fazendo saque mudo. O que vai acontecer? A pessoa aqui, nosso contexto aqui de olho pra você, né? Conversando olho com você. Eu vou chegar e falar, você é isso e sair correndo? Não, então, realmente, Então, na internet, a pessoa pode criar um perfil anônimo e talvez nada aconteça com ela. Exatamente. Pode ameaçar, pode acabar com o psicológico da pessoa e vai não sei o quê. Assim, em termos de alguém dar uma punição aqui, Isso. chegar alguém Tomar uma coisa. assim. Por isso que um caso de cyberbullying vá à delegacia. Também, é crime. É crime, gente. É crime. Mas, É tanto um crime quando alguma pessoa falar que ser um racista com você aqui, como tanto ser racista no celular, sabe? sei lá, só que Não o celular é mais muda, fácil. Não muda só porque vai mais fácil, com certeza. Sim. O celular é mais fácil de cometer qualquer tipo de crime. Se pensar melhor, se pensar por esse lado. Sim, se pensar por esse lado. Aí é engraçado a gente pensar nisso porque a gente usa todo dia, mas normalmente a gente não para pra pensar, tipo, nossa, como isso daqui foi criado? Como que isso daqui me ajuda? Quanto tempo eu passo nesse celular? Às A gente vezes, não pensa muito. às vezes eu olho assim, como é que eu tô me falando com a pessoa do outro lado? Sim, Bate. a gente tem esse tipo Bate. de. Né? É crise existencial, assim. Sim, por causa da internet, realmente. Sabe? Aquele silêncio. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado que o Cris estava rindo. Aí ele parou de rir. Achei engraçado. O cara. Sanguante. Sem gostei muito do médico. Algum mais tópicos? Mas top. Espero o roteiro voltar aqui na. Quantos minutos tem aí? Não vai ficar tudo esses minutos, mas só pra gente ver, né? Só pegou tudo. 43? Tudo isso, parece que vai conversar 10 minutos. Realmente, É por isso que esse podcast é bom. dão 4 horas. E eu assisto as 4 horas. Eu assisto todas. Então, Eu não tenho paciência. Tia, uma dúvida, você acha que a gente vai ter que fazer outro podcast se a gente passar da nossa ideia? A gente vai usar o mesmo? Não sei, aí a gente tem que ver. Se Pode tiver ser outro projeto, você pode fazer. É verdade. É, A gente tem que ver com o pessoal da apresentação. calma, a gente não passou ainda. Porque primeiro tem que passar na primeira fase, para ir para a segunda. Aí, Então, mas se tia, for necessário, as meninas do aplicativo já existem. já é. Tia, a gente percebeu que na nossa, quando a gente foi na feira lá de Massapé, a maioria das pessoas eram aplicativos. Tinha uma sala lá que só tinha aplicativo. Era a turma do oitavo ano. Sim. E Aquela ali do oitavo não, ano, eu esperava que fosse muito mais. Tia, eu gostei. Eu fiquei, sinceramente, os aplicativos eu achei que eram legais, mas eu fiquei decepcionada. Tia, Porque assim, eu achava que deveria ser um aplicativo, não todos, só aplicativo, foram todas as aqui. tanto que nossa sala. Tu fez uma coisa só. Só que era aplicativo. Justo. Assim, Aí tia, aplicativo para ajudar na cantina, aplicativo para ajudar no estudo, aplicativo na leitura também. na leitura, mas não era assim, eu imaginei como aqui. Aqui a gente iria ter três equipes. Uma com
aplicativo, eu não sei nem qual era o aplicativo das meninas, porque a responsável pelo oitavo ano não sou eu. Elas não se preocupam. Aí o podcast Eu só vou aprender agora o oitavo ano, porque a professora fez cirurgia, teve que se afastar. Então, eu gostei, tia. tia. O nosso ia ficar variado, ia ser um podcast. Podcast, aplicativo e a rádio. Ia ficar bem variado. Só que lá em Massapê, uma turma só, todas as equipes eram aplicativo. Eu gostei muito dos aplicativos deles, eu achei Porque se é a era. O padrão é 3, numa sala, 3 equipes. É isso? Era pra ser, só que lá eu vi bem mais, tinha umas 5 equipes. Eu acho que não E tinha. a turma é pequena, só que são 2 turmas de oitavo lá, só que as turmas são pequenas, porque eu conheço as turmas que eram a escola que eu trabalhei lá anteriormente. A turma lá é no máximo 20 alunos. Enquanto que a nossa turma aqui é quase 40. 40. Mas eu achei, ainda assim eu achei pouco, tinha 3 grupos só. Nosso grupo sabe quantas pessoas tem? 10. Em cada grupo. Só do podcast. Nosso. Só o podcast tem 10. A turma da rádio tem 4 pessoas. E só são esses. Pronto. O que fica de apresentação. Aí então dos quase 40 alunos, só 14 estão participando da feira. Agora o sétimo ano não, o sétimo ano tem, são 36, são 39 e 30 estão participando. Olha. E no sexto ano são 24. São 40 alunos. Sexto ano. Tia, você já sabe se arrumaram tipo um telão pra gente apresentar melhor? Para vocês, Já arrumaram, né? nós temos o telão na escola e temos o data show. Ah, ótimo. Aí a gente vai fazer a apresentação, depois Só vai que passar precisa do notebook, precisa da caixa de som. Tio, o pessoal daqui deve providenciar, né, pra gente. Agora é isso. As outras equipes, eu já falei para eles que eles precisam se organizar, porque eles só têm uma caixa de som, só tem um data show. Então, se vai precisar, já é podcast. Aí vai ser terça-feira mesmo, né? De manhã. Que hora, tia? Prego batido, martelo batido, prego, ponta virada. Acabou-se. Terça-feira não tem mais tomar de ar. Pronto, gente, vai, acabou? Vocês vão fazer Tem Aí só tem uma finalização. Pra não uma acabar de assim. finalizar. Você quer dizer que acabou ainda? Porque isso aqui vai ser tudo cortado, é claro que tá tudo sendo gravado. A gente pega as partes. Agora vocês vão só finalizar, agradecer os meninos e aí é com vocês. Sim. A gente tinha pensado. Então, nosso podcast fica por aqui. Queremos agradecer, né? Pela participação de vocês. A Muito gente obrigada. agradece. Obrigado por terem vindo, participado. E bom, o nosso Pode Ser Velho fica aqui por aqui. É isso.